Bem, agora eu vou mostrar como é que faz uma ponte treliçada, um modelozinho simples, usando o programa aqui, o West Point Bridge Design, que é um software criado para trabalhar com pontes, e ele, além de dar essa noção de desenho tridimensional de pontes, ele também dá algumas ideias para o engenheiro para, no desenrolar do trabalho dele, ele poder tomar algumas decisões. Um exemplo bem prático é a questão dos preços, que o engenheiro tem que tomar cuidado com essa questão do preço, devido justamente à concorrência no mercado de trabalho. Então vamos lá, vamos abrir aqui o programa. Esse programa é uma versão 2013, está atualizado, então os preços estão todos atualizados, os preços dos materiais. Então aparece essa caixinha de texto aqui. Isso aqui você precisa fazer nada não, só é fechar. Aqui ele tem essas opções assim, dizendo criar uma nova ponte, abrir uma ponte do programa, que já alguma coisa do programa já tenha sido feita, ou carregar um arquivo que já tenha sido feito. Então, você deixa nessa opção aqui, ó, criar uma nova ponte, novo design de ponte. Então, você vem aqui em OK. Pronto. Aqui ele dá algumas informações que são relevantes, porque ele está explicando aqui que você tem um vale com um riozinho aqui, e dá algumas especificações, tipo distâncias aqui máxima de 44 metros, a altura aqui de 24 metros. Então esse aqui serve para você se basear como é que vai ficar o design da sua ponte. Então, você vai em próximo aqui. Ele pergunta aqui se você está participando de alguma competição de teste, alguma competição. Se não está participando, então tem aqui a opção não, você já deixa marcado, vai para a próxima etapa. Aqui agora. Então, essa parte aqui ó, é a parte da elevação, Deck Elevation. Você vem aqui e muda, você pode colocar o tamanho que você quiser aqui, das opções que tem. Então, vamos colocar aqui de 16 metros. 16 metros está bom. Essas opções aqui no Pier ou no Span, você não precisa fazer nada, pode deixar assim nesse caso. Alguns outros projetos, talvez você requeira que use algum Pier aqui, que a gente não vai detalhar o que é agora. Então essas opções aqui você pode deixar assim mesmo, vem para Nest. Isso aqui também você pode deixar aqui, é a especificação do concreto, pode deixar aqui que são opções que o programa dá e você não vai precisar fazer isso aqui para o modelo agora. Você tem uma coisinha aqui em loading aqui, ó, e carregando, que você vai ter que observar tipo de vão e o tipo de passagem aqui da ponte. Você tem aqui ó, 2 caminhões para essa opção aqui, com 225 kN, e essa opção aqui é com um caminhão apenas, 480 kN, certo? Concentrada, é uma carga concentrada aqui no meio da ponte. Então você deixa essa opção aqui, um caminhãozinho só. Vai em próximo aqui. Aqui a gente precisa decidir qual é o tipo de ponte que a gente vai usar. Tem algumas opções de ponte aqui. Vamos usar aqui, ó, treliçada, essa segunda opção aqui, ok? Para seguir o tipo modelo de ponte que a gente estava fazendo para nossa ponte de papel, cartão. Então, vamos colocar aqui em próximo. Criado por, você pode colocar o nome da pessoa que está produzindo esse projeto, o engenheiro. Vamos colocar aqui Cirlandro, só para constar mesmo, mas não é necessário você colocar especificações demais aqui. Próximo. Pronto, as especificações já estão todas colocadas, você vem aqui e Finish. Ok, pronto, agora apareceu essa tela aqui. O que é essa tela? Essa tela aqui é justamente o desenho, um esboço do desenho aqui. Ele está tracejado, essas linhas aqui mostrando a ponte, e você vai precisar preencher para desenhar a sua ponte. Então como é que a gente vai fazer isso? Essas bolinhas aqui são os nós. Para colocar os nós aqui, nós vamos ter que vir aqui nessa caixinha onde tem Tools, selecionar a opção aqui, essa bolinha, e com o botão esquerdo do mouse, a gente vai clicando e ela vai preenchendo. Estes são os nós, a gente vai colocando de um por um, cada parte. Esses de baixo não precisam, eles já estão estáticos aqui, você não precisa colocar nó aqui, sendo esses suficientes porque você vai colocar as barras. Então você vem aqui ó, nas barras, temos uma caixinha de ferramentas, e começa a ligar. Vamos começar aqui por esse de cima, ligando tudo de uma vez. Você pega aqui, clica, segura e vem arrastando aqui ó, até a última bolinha, solta. Aqui vai começar a aparecer as tabelas, especificação, tipo de material, e ele vai colocando na ordem também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele diz o tipo que você está usando, se é barra ou tubo, nesse caso aqui a gente está trabalhando com barra, tamanho da seção, certo? Dimensão do comprimento, da espessura. E aqui tem outras especificações,
ter alguns coeficientes que vão aparecer. Então, primeiro vamos completar nossa estrutura aqui, pegando aqui, ó, vamos traçar aqui embaixo também. Pronto, criou, apareceu mais linhas na tabela, exatamente porque a gente acrescentou novas barras. Então é o seguinte, algumas partes dessa estrutura aqui vão sofrer tração e outras compressão. Mas vamos terminar de desenhar. Então vamos colocar primeiro essa parte aqui, depois essa. Essa forma de preencher facilita depois para a gente ver onde é que está cada um, para não encher de forma aleatória. Já preencheu aqui, agora vamos para essas assim na vertical, preenchendo todas as que estão na vertical. Pronto. Agora vamos pegar essas que estão oblíquas, inclinadas aqui. E agora as que estão por outro lado. Pronto, nossa ponte está construída aqui. E observem aqui em cima o que tem dizendo. Aqui em cima diz, ó, iteração. Iteração 1 significa que a gente montou a ponte e não ajustou nada nela por enquanto. Aqui já está dando o preço. O preço que a gente tem aqui é 325.617,76 dólares. Então aqui é o preço com esses materiais, com esse tipo de tubulação que você está usando, de barra. Esse preço aqui vai sendo atualizado e a cada iteração que você vai fazendo, ele vai mudando. Nessa barrinha aqui você pode ver a seção. Você tem as seções, 40 por 40, 150 por 150, e assim vai mudando as seções. Aqui nós temos o tipo de estrutura, se vai ser barra ou tubo. Então é aqui que a gente seleciona essas duas opções. Nós vamos fazer o seguinte, para ver se a nossa ponte já está fixa, ou se ela resiste ao seu próprio peso, a gente vai aqui nessa opçãozinha aqui, Report, e vamos colocar uma animação para ver o que acontece. Observem que as partes que estão, olha o que aconteceu, ela não resistiu. As partes que estão em vermelho estão sofrendo compressão, e essas partes que estão em azul estão sofrendo tração. Então, a gente viu que com a ponte nesse estágio inicial, ela não resiste e rompeu aqui por... Ela não resistiu e a viga envigou aqui por compressão. Então vamos aqui, nós voltamos aqui nessa opção. Aqui ele está mostrando onde foi que teve as maiores fragilidades, principalmente por compressão. Então, está marcado aqui, e aqui ao lado nessa tabela, fica mostrando onde foi que houve os erros e onde é que a gente tem que melhorar. Por exemplo, aqui, essa parte aqui da tabela, onde está vermelho aqui, está mostrando os coeficientes de compressão. Esse coeficiente varia entre 0 e 1, e nesse caso aqui, nós temos esses em vermelho que passaram de 1. Então, em cada caso aqui, a gente vai ter que melhorar. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso mudando o material e também, se necessário, mudando as dimensões do nosso tubo, do nosso tubo ou barra, nessas opções aqui, como eu mostrei. Então, como é que a gente vai começar a fazer isso? Vamos começar mexendo nesses itens aqui para ver se a gente consegue melhorar isso aqui, para esse coeficiente aqui diminuir. Então vamos lá, a gente segura o Ctrl aqui, e em cima das linhas a gente vai clicando onde a gente quer que modifique. Então vamos lá, pronto. Aqui agora a gente pode aumentar a seção ou mudar o material. Vamos aumentar a seção. Para aumentar a seção tem dois íconezinhos aqui em azul. Um indica que você aumenta a seção, outro que você diminui. Cada clique que você dá, ele coloca para seção de maior ou de menor valor. Então vamos clicar aqui para aumentar. Como a gente está vendo que ele não resistiu, então vamos aumentar a seção. Aumentando uma vez, você acabou de fazer uma iteração. Essa iteração agora você vai ter que testar ela para ver se sua ponte vai resistir. Então você vem aqui mais uma vez, clica e vai aparecer a animação. Vamos ver o que acontece. Não resistiu. Mais uma vez, a tração nesse ponto, a compressão nesse ponto foi muito alta. Então ele indica que onde foi que houve essa compressão, e a gente vê aqui que justamente nesses itens estão os números, os coeficientes aqui de compressão estão acima de 1. Vamos ter que modificar. Como é que a gente vai fazer isso? Mais uma vez a gente segura o Ctrl, onde estão esses três, e marca esses
essas 3 barras aqui. Como ainda não resistiu à compressão, a gente pode ou mudar o material ou aumentar a seção. Então vamos aumentar a seção para a próxima seção. Pronto, você acabou de fazer mais uma iteração. E assim vai acontecendo. Cada vez que você precisar mudar para melhorar o coeficiente, você vai ter que aumentar a seção ou você vai ter que mudar o material. Então, cada vez que você fizer isso, vai dando uma interação. E o preço vai variando. Conforme você vai fazendo isso, o preço vai aumentando ou diminuindo. Basta você observar qual vai ser a melhor opção para você com o menor preço. Então vamos lá, a gente acabou de fazer a interação, vamos testar de novo o nosso esquema aqui em 3D. Olha só o que acontece. Resistiu. O caminhão só precisa passar uma vez, então aqui mostra que ele resistiu. Mas e aí você pode pensar, pronto, se resistir eu já posso parar. Não, não é bem assim. Você tem que fazer o seu preço ficar o menor possível. Esses materiais aqui, existem lugares nele onde a tensão, eles estão aguentando muito bem, ou seja, o reforço está demais, você está desperdiçando material, está desperdiçando dinheiro. Então o que a gente pode fazer? Vamos ver o que está acontecendo aqui nessa tabela com esses materiais. Se você clicar aqui, ó, onde tem essa parte de compressão force, strand aqui, ele bota em ordem crescente. Então, esses coeficientes aqui são os coeficientes nessa coluna aqui, nessa coluna aqui, são os coeficientes que estão relacionados à compressão. Eles têm que estar entre 0 e 1. Então, olha o que está acontecendo. Daqui para cá, ó, tá tudo em 0. Aí depois ele começa a aumentar de pouquinho. Então, você vai organizando e vai fazendo suas iterações para melhorar a sua ponte e abaixar seu preço por aqui. Desse lado, nessa coluna aqui a gente tem os de compressão e nessa a gente tem a de tração. Então observem aqui alguns coeficientes que devem estar entre 0 e 1. Lembrando que quanto mais próximo de 1, mais tração ou tensão eles estão, mais tração ou compressão eles estão recebendo. Então a gente pode ir mudando agora a partir daqui da organização, como é que a gente vai melhorar. Essa outra linha aqui, essa outra coluna, está indicando outro coeficiente que tem a ver com a força sobre a superfície. Então você tem aqui, ó, alguns desses coeficientes de segurança, eles não podem passar de 300. Bom que seja que nem chegue a 300 por conta da segurança. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui a gente está vendo, esse aqui ainda está muito longe de 300, esse está longe de 1 e esse aqui também. A gente pode, para cada um desses que a gente estiver vendo aqui, com esses coeficientes ainda muito longe de alcançar o valor permitido, a gente pode diminuir a seção para economizar material, né? Então vamos lá, você vem aqui, segura o CTRL, esse aqui eu pode marcar, vamos marcar os que estão com valores baixos. Esse aqui de 70, não vamos mexer nele agora, vamos mexer apenas nos que estão com os valores baixos. Vamos lá, selecionando tudinho aqui. A gente vai selecionando e vai fazendo as iterações. Se ele passar, se ele não resistir, a gente vai mudar os que sobraram. E assim o programa permite que a gente não tenha que pensar muito, mas também tem que estar avaliando para tomar cuidado. Então vamos lá, esse aqui pode marcar tudinho. Esse aqui já está com um coeficiente muito próximo de 1, então a gente não precisa mexer nele agora não. Os outros já estão muito altos também, então vamos mexer por enquanto nesses que estão selecionados. O que a gente vai fazer? Vamos aumentar a seção mais um pouco. Aumentou para o próximo passo, eles ficaram com a seção de 150. Vamos lá e testa. Vamos ver se a ponte resiste. Observe que quando a gente vai mudando as seções, vai ficando vermelho aqui, ó. As partes que estão sendo tensionadas, que estão sofrendo compressão, vão ficando em vermelho, e as que estão ficando com tração vão ficando com o azul mais intenso. Então, olha só, resistiu. A ponte está suportando o peso da passagem do caminhão, mas mesmo assim a gente ainda não pode garantir que isso é a melhor forma, ou o melhor preço que a gente pode ter. Observando também que o preço ele diminuiu porque a gente diminuiu a seção. Vamos lá. Vamos diminuir a seção mais uma vez e vamos ver o que acontece. Pronto, ele ainda está resistindo. Então a gente vai repetindo isso até
obter um valor adequado. Observem agora os coeficientes, como é que estão. Aí eles estão... Eu acho que eu aumentei da outra vez, então agora eu vou ter que diminuir mais uma vez. Fiz um passo errado, então vamos lá. Diminuir mais uma vez. Ok, vamos testar. Ainda está resistindo. Então nós vamos lá e diminuímos para o próximo passo. Vamos diminuir mais uma vez. Diminuindo. Vamos ver o que acontece. Observe as iterações. Nós já estamos com 7 iterações. E o preço diminuindo. Porque a gente está diminuindo as sessões. Conseguiu passar, então vamos lá diminuir mais um pouco. Diminuindo e testando. O que acontece? Rompeu. Rompeu devido à tração aqui embaixo. Então a gente vai olhar onde foi que esse tubo rompeu e vai olhar quais são os coeficientes relacionados a ele. Vamos lá, o programa já indica isso pra gente. Aqui, ó. Onde está azul aqui está indicando que ele rompeu por tração. Justamente porque ultrapassou o coeficiente. Então vamos marcar eles dois. Esse. Vamos marcar os outros. Marcar esse e esse. Esse e esse. Esses dois aqui que ficaram em azuis. Como o coeficiente foi ultrapassado, então a gente tem que aumentar essa seção para que ele resista mais. Então vamos aumentar a seção apenas desses dois. E vamos animar de novo. E as iterações vão ocorrendo e o preço vai variando. Olha o que aconteceu agora. Pronto, resistiu. Então, vamos ver o que a gente pode melhorar. Vamos mais uma vez colocar aqui para organizar por ordem decrescente. Tá aqui, já organizou por ordem decrescente. Vamos olhar os coeficientes aqui como é que estão. Ó, começando daqui para baixo, aqui está muito longe de 300, essas linhas aqui. Aqui não está sofrendo nenhuma tração. E aqui está sofrendo tração, mas aqui é pouco, nesse e nesse. Vamos melhorar aqui então. Esse e esse. Esses dois aqui a gente não mexe mais. Nem nesse, nem nesse, nem nesse. Esses dois aqui estão precisando ser melhorados. Ainda está muito longe de alcançar o 300 aqui. E aqui ainda falta um pouco para 1. Vamos ver quais são os que estão precisando ainda ser melhorados para a gente já ir adiantando. Então olha só. Esses aqui. Esse aqui, ó, está muito longe de alcançar 1. Então vamos selecionar ele também. Esse. Próximo. E assim a gente vai selecionando, observando os que estão longe de 1 e os que estão longe de 300. Então vamos lá, selecionando esses aqui. Todos esses aqui estão em excesso. Então vamos lá, selecionando todos. Selecionando aqui. Olha, esse aqui já está com 0,83. Vamos deixar ele para depois. Esse aqui também, ó, esses que estão aqui ó, são os últimos da sequência, né, que estão em ordem crescente, então não vamos mexer nele agora. Mas esse aqui que estão selecionados a gente pode mexer. Vamos mexer como? A gente aumenta ou diminui. Tem que diminuir essa seção para a próxima seção menor. E vamos fazer o teste para ver se ele vai resistir. Ok, resistiu. Como resistiu, a gente pode tentar diminuir mais. Então vamos diminuir mais, já estão selecionados, vamos diminuir mais e ver o que acontece. Ok, o que aconteceu? Essa barra não aguentou. A compressão dela foi muito alta, então ela não resistiu. O que a gente vai poder fazer nessa barra é aumentar a seção dela. Então vamos aqui, o programa vai indicar ó, aqui embaixo, duas barras estão acima do coeficiente permitido. Então o que a gente vai fazer? Vem aqui, seleciona essas duas e aumenta a seção dela para a próxima seção maior. Testa de novo, vamos ver o que acontece. Ok, resistiu. Bem, a partir daqui então a gente vai procurar onde tem tensões que estão em excesso ou que ainda precisam ser melhoradas. Então vamos lá, aqui nós estamos ainda em 67, 0,67, está longe um pouquinho de 1 ainda, a gente pode selecionando essas aqui, que já estão organizadas em ordem. Vamos mexer com essa aqui também de 78, que ainda está um pouco longe de 1. 68 aqui embaixo, ó. Essa de 78 vai. Vamos mexer nas que estão muito longe ainda. Aqui,
aqui, nessas opções aqui. Nessa aqui, esse fator aqui de segurança já está em 217. Está um pouquinho longe de 300, vamos mexer nele. Caso dê erro, a gente volta e faz uma nova iteração. Então vamos lá. Vou selecionar mais alguns destes que estão aqui precisando. Aqui já está em 0,82, vamos deixar isso para depois. Aqui os que estão em cima de 80 a gente mexe depois se for preciso. Então vamos lá, vamos aumentar, nesse caso aqui a gente precisa diminuir a seção, porque eles ainda são capazes de resistir mais. Então, diminuindo para passar para uma seção menor, vamos animar de novo. Vamos ver o que acontece. Nessa barra, novamente, ela não resistiu à compressão, justamente devido às alterações que a gente fez. Então vamos lá. Olhando qual foi essa barra, o coeficiente subiu. O que a gente pode fazer é aumentar a seção dessas barras aqui. Então, a gente vem aqui, seleciona e aumenta a seção. Aumentando a seção, vamos ver o que acontece. Ok, resistiu. Como a gente está observando aqui, as partes que estão sendo tracionadas aqui embaixo, elas ainda não atingiram um azul muito intenso. Ou seja, elas estão resistindo, mas não estão no seu limite. E também não é o que a gente quer que chegue, não é ao limite. Mas é um bom fator de segurança. Então o que a gente pode fazer? Vamos olhar lá na tabela. Onde a gente ainda pode mexer? Existem vários pontos aqui onde a gente pode mexer ainda. Vamos selecionar alguns deles. Olhando aqui para a tabela, esses coeficientes aqui ainda estão muito altos. 0,84 estão muito altos, então a gente não vai mexer neles. Mas aqui tem alguns que estão muito baixos. Então a gente vem selecionando eles aqui, ó. Seleciona. Os que estão baixos. Mesmo esses aqui que já está com fator de segurança próximo do 300, a gente vai mexendo. Caso ela não suporte, a gente volta. Vamos tirar a seleção desses aqui para eles não participarem, porque já estão com um coeficiente muito próximo de 1, coeficiente de compressão. Então aqui, ó. Pronto. A partir daqui a gente não precisa mais, já estão muito altos aqui esses coeficientes. A gente pode apenas modificar esses aqui. O que a gente pode fazer aqui? Diminuir a seção, né? Então vem aqui, diminui para a próxima menor e vamos ver o que acontece. Resistiu, então a gente pode tentar melhorar mais isso ainda. Observem que algumas barras elas não estão dando o máximo de si, estão ficando com cores suaves. Então a gente pode melhorar ainda, a diminuir esse preço aqui, mexendo nessas barras. A gente vem aqui, vamos ver agora quais são essas barras que ainda estão aqui, ó. A gente pode mexer aqui, nessa opção. Coeficiente muito pequeno ainda. Vamos lá, nesses aqui. Ok. Vamos diminuir essa seção. Diminuindo, próximo passo, e testando de novo. Olha o nosso preço, já diminuiu bastante. Começou com mais de 300 mil e agora está em 246. Opa, o que aconteceu aqui? Não resistiu à compressão. Dobrou. Então vamos ver que barra foi essa. Ok, justamente as barras que eu esqueci de selecionar. Então basta a gente voltar, modificar essas barras aqui. Vem aqui, muda a seção, aumenta a seção dela um pouco para o próximo passo e testa de novo. Observando o que acontece. Resistiu. Vamos agora olhar mais barras que precisam ser melhoradas. Os coeficientes dessa coluna aqui já estão muito altos. Os coeficientes de compressão. Os coeficientes dessa outra coluna aqui, a coluna das tensões, das trações, tem alguns que podem ser melhorados. Aqui, ó, nesse caso aqui nós temos nessa viga 19, nessa parte 19 aqui e na 26.
Olha só, está muito longe de 300 e ainda está muito baixo aqui o valor. Nessas duas aqui a gente pode mexer. Onde mais a gente pode mexer? Nessa. Está próximo de 300, mas o coeficiente aqui ainda está muito baixo. E aqui também. Então vamos lá, vamos diminuir essa ação. Opa, ele deu uma mensagem aqui em magenta, esse rosa meio forte aqui, dizendo que a gente não pode fazer isso porque ultrapassa o fator de segurança. Então a gente não pode mexer aqui. Retira e deixa apenas nas que estão selecionadas. Ok? Já está. Para esses dois aqui a gente vai ter que diminuir, mas vamos testar aqui, vamos diminuir. Então vamos aumentar. Não deu. Ok, vamos deixar como está. Vamos testar. Olha, não deixou, então vamos mudar isso aqui. Vamos selecionar novamente essas duas aqui. Vamos aumentar a seção. Pronto, aqui ele permitiu agora. Ok. O que a gente pode fazer ainda? Vamos testar para ver o que acontece. Isso, a barra não resistiu à compressão, não é? Então a gente vai lá, nessas duas barras, e aumenta a seção delas. Vamos aumentar a seção. Aumentando a seção, animando. Ok, resistiu. Como resistir, a gente vai ter que ver o que dá para melhorar. Esses coeficientes aqui já estão muito altos, mas existem alguns coeficientes aqui que se a gente mexer, o fator de segurança vai passar dos 300. Então, a melhor opção agora é a gente ver aqui se a gente pode mudar o material para tentar melhorar esse preço. Tem valores aqui que já estão muito próximos do coeficiente máximo de 1 e outros que já estão muito próximos de 300. A gente não pode ficar mexendo nesses aqui devido justamente a essa questão da segurança. Então vamos ver aqui o que a gente pode mudar. Se a gente mudar, nessa opção aqui tem uma opção para a gente mudar o tipo de elemento estrutural que a gente quer usar, barra ou tubo. Quando a gente modifica para tubo, o preço cai muito, os tubos são mais baratos. Então vamos selecionar os que estão sendo tracionados. Vou selecionar essas partes aqui. Vamos aqui no desenho mesmo e marcar essas estruturas aqui. E vamos mudar para tubo, para ver se a gente consegue diminuir o preço. Observando aqui, nós estamos com 247 mil dólares aproximadamente. Então vamos mudar essas estruturas aqui em cima para tubo e vamos ver o que acontece com o preço. Tubo. Olha só o preço, caiu para 199. Mas vamos ver se a ponte vai resistir com esse tipo de material. Nem chegou perto de resistir. A gente vai ter que aumentar a seção. Vamos ver se compensa. A gente vai aumentando a seção dos que a gente colocou. E vai também, vamos selecionar esse aqui também. Ó, os coeficientes passaram muito. Uns em 4 e outros em 3. Eu vou aumentar a seção aqui. Testar de novo. Não resistiu. Aumenta a seção. Pro próximo. Testa de novo. Muito longe de resistir ainda. Vamos aumentando de um por um. Vamos lá, aumentou de novo. Testou. Não resistiu. Vamos aumentando. Não resiste. Olha só. Está diminuindo aqui o coeficiente. Então vamos lá, vamos aumentando. Vamos aumentar 3 vezes. Caso passe, a gente volta uma iteração. Ao próprio peso ela resistiu, mas ao peso do caminhão não resistiu. Então vamos aumentar mais. Vamos ver o que acontece agora. Ok. Ela resistiu. Mas observando aqui o nosso preço, acho que não compensou muito porque o preço foi para 258 e a gente estava com um preço menor do que isso. Se a gente diminui, vamos ver o que acontece. Diminui um pouco, mas será que ela vai resistir?
um elemento não resistiu. O que a gente vai fazer? Vamos melhorar esse elemento. Quais foram esses elementos aqui embaixo? Vamos aumentar apenas a desses aqui. Vou aumentar a seção aqui um pouquinho, mas o preço não vai compensar. Então vamos mudar o tipo de material que está sendo usado. Vamos usar esse material aqui que ele é mais resistente, esse é o aço temperado. Se a gente usa ele, o que acontece com o preço? Aumentou, mas vamos testar. Talvez se a gente diminuir a seção, ó, ficaram bem resistentes agora, vejam que a cor ficou mais clara. Então dá pra gente diminuir a seção aqui de algumas dessas barras, alguns desses tubos. Então, ó, dá pra diminuir muito. Vamos diminuir a seção, todos esses tubos aqui que estão selecionados. Diminuindo, ó o preço. Preço, vamos lá. Vou testar novamente. Vamos ver se a ponte vai resistir. Ok, resistiu. Vou testar novamente. Ainda dá pra diminuir o coeficiente, está um pouquinho alto já. Então a gente vai tentar agora fazer isso com outros. Vamos mudar o desses aqui, dessas barras aqui. Vamos selecionar aqui as barras das verticais, vamos colocar tubos no lugar dela para ver se compensa. Pronto. Todas as barras verticais a gente vai transformá-las em tubo. Olha o que acontece com o preço, diminui bastante. A ponte não vai resistir com certeza, vamos animar aqui. Mas a gente pode mudar o tipo de material. Então vamos lá, vamos colocar com material mais resistente. Esse material aqui temperado. E vamos ver agora o que acontece. Eles falharam, todos eles falharam a compressão. Vamos aumentar a seção deles. Aumentando a seção de todos esses. Vamos aumentar a seção. Aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver o que acontece até esse limite. Aqui, ó, o próprio peso suportou. Vamos ver se ela suporta o caminhão. Ok. Vamos ver se dá pra diminuir um pouco. Ver se ela suporta. Vamos diminuir um pouquinho. Testar de novo. Olha o nosso preço. Já diminuiu bastante. Esse aqui não resistiu. Então vamos olhar qual foi o que não resistiu. Ó, esses dois aqui. Vamos mudar. Eles são tubos. O material deles já está temperado. Vamos aumentar a seção deles um pouco então. E vamos animar de novo. Observe uma coisa. Esses materiais cruzados aqui do meio, eles estão resistindo muito. Eles não estão sofrendo nenhum tipo de esforço. A gente pode diminuir bastante. Vamos transformar eles em tubo para diminuir o preço. Esses dois aqui, principalmente esse e esse. Olha só. Tá vendo os coeficientes dele muito baixos. Vamos transformar todos em tubo para diminuir o preço. Ok, olha o preço caindo. Vamos ver o que acontece com eles em tubo. Vamos lá, passando por eles. Eles estão muito resistentes. O que a gente pode fazer? Vamos diminuir a seção. Vamos diminuir a seção deles para ver o que acontece. Olha lá. Não atingiram o vermelho intenso. Vamos tentar diminuir mais um pouco. Vamos olhar o coeficiente como é que tá. Ainda tá baixo, dá pra diminuir mais. Isso é bom. Olha o preço, vai caindo. O que acontece? Vermelho intenso, um pouquinho intenso. Ok, resistiu. Será que dá pra gente diminuir mais? Esse é o meu coeficiente. Tá um pouquinho alto já. O que a gente pode fazer é tentar mudar o tipo de material para ver se reduz o preço. Vamos mudar o tipo de material aqui e vamos colocar o aço temperado para eles também. Olha o preço. Com esse material fica 227 alguma coisa. Vamos ver com esse material. Comparando. Sai mais caro, mas a gente pode diminuir a seção. Diminuir a seção, diminuir. Observe que quando a gente diminui a seção de alguns tubos, eles podem aumentar ou diminuir o valor.
justamente porque quanto mais uniformemente for as estruturas os elementos da nossa ponte, fica melhor, o preço ele vai variando para mais ou para menos, de acordo justamente com essa questão de número de peças iguais, que vai sair mais barato ou mais caro. Então vamos voltar aqui, vamos deixar o material que estava mesmo, e vamos aumentar a seção como ela estava. Vamos voltar aqui para o nosso preço que a gente tinha. Vamos ver se vai resistir, ó. Atingiu já um limite, vamos deixar mais um pouquinho. Vamos ver se resiste agora. Não resistiu à compressão, essa barra do meio. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Tem que aumentar a seção delas. Então vamos aumentar. Aumentar e vamos testar de novo. Ainda não resistiu, vamos aumentar mais. Aumenta. Testa de novo. Aumentar até quando ela resiste. Ok, resistiu. O que a gente pode fazer para melhorar mais essa ponta? Vamos observar aqui, ó. Alguns desses elementos não estão dando o melhor de si aqui, como essas duas barras aqui. A gente pode mudar isso. A gente vem aqui. Qual é o material que está sendo feito isso aqui? Tubo. A gente pode diminuir essas seções ainda. Vamos diminuir aqui para ver o que acontece. Resistiu a primeira. Dá para diminuir mais. Vamos observar os coeficientes. Aqui já está um pouquinho alto, 0,87. Então vamos ver o que a gente pode fazer ainda. Alguns elementos em barra aqui a gente também pode mexer neles para melhorar. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos observar o nosso preço. 224. O que a gente pode mexer aqui? Esse aqui está em barra. Vamos colocar em tubo essas barras que estão na diagonal. Selecionar todas elas, vamos ver se a gente pode melhorar nosso preço com isso. Ok, transformar em tubo, ó, 224, quando a gente passar para tubo, 214, caiu muito. A ponte não vai resistir, porque a gente mudou para tubo, muito frágil, mas a gente pode aumentar a seção. Estava em 224, vamos tentar aumentar a seção para ver se compensa o preço. Vou aumentar aqui um pouco mais. Estava em 224, vou aumentar um bocado aqui para ver o que acontece. Isso, vamos testar agora. Caso ele resista demais, a gente muda. Essa barra não resistiu, vamos ver o que a gente pode fazer com ela. Vamos lá, quais foram as barras. Então a gente só selecionar essas aqui e vamos aumentar a seção. Testar de novo. Não resistiu à tração. Então a gente pode modificar mais uma vez a seção dela. Vamos lá. Aumentando a seção, a gente aumenta. E ele mandou. Ainda não resistiu, vamos aumentar mais. Então vamos lá. As duas ainda estão frágeis. Então vamos aumentar mais a seção. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o material. Vamos botar esse aço temperado aqui. O preço aumentou um pouco, mas ela vai resistir. Vamos ver o que acontece. Como ela resistiu, a gente estava 224. Vamos tentar diminuir agora essa seção, para ver se a gente chega a um preço menor do que isso. Diminuindo essas seções aí. Olha lá o que acontece. Tem que chegar a menos que 224. 223. Vamos ver se ela vai resistir com esse valor. Se não resistir, é melhor a gente voltar para a opção anterior.
Bem, não resistiu, então a opção anterior era melhor. Deixar com o material que estava e aumentar e diminuir, deixar a seção como estava também. Vamos voltar para onde estava com... Vamos voltar as iterações aqui. Deixa eu ver onde é que estava. Aqui. Estava dessa forma aqui. Vamos animar novamente para ver. Foi aqui onde não resistiu. A solução que a gente teve foi de aumentar as seções. Então vamos aumentar essas seções até que elas existam. Vamos selecionar aqui que a gente não está selecionado. Vamos aumentar todas essas seções. Vamos ver o que acontece. Não vai resistir. Vamos ver quais são os que a gente pode melhorar. Então acima de 1. A gente tem que aumentar mais essa seção. Vamos ver agora. Não resistiu, dá pra aumentar mais. Mas observe que fazendo isso a gente vai estar aumentando o preço. Como a gente está aumentando o preço, isso não está servindo de nada pra gente. Então é melhor a gente colocar o material que estava de barra mesmo e diminuir a seção. A gente vem aqui, coloca a barra, o preço aumenta muito, mas vamos ver o que acontece se a gente diminuir a seção. Vamos diminuir a seção aqui bastante agora. E o preço caindo. A gente tem que ficar com um valor menor do que a gente estava. Subiu demais aqui, vamos testar. Pronto. Assim é bem melhor. Porque agora a gente, mesmo o preço diminuiu, e a gente não precisou mudar o tipo de material. A gente tem que sair fazendo isso até a gente encontrar a melhor forma possível. Porque se a gente olhar aqui, vamos ver aqui essa tabela de preços aqui, ó. Ele mostra o tipo de material que você está usando, se é barra ou tubo, e vai dizendo quanto que custa o tanto de quilograma, também dividido aqui para as duas treliças, para os dois lados da ponte. E se você for usando um material diferente, ele vai dizendo o valor aqui. O problema é, você tem que saber quando você vai usar determinado material, se vai sair mais caro ou mais barato, se você está aumentando ou está diminuindo esse preço justamente devido a essas mudanças que você está fazendo, porque ele cobra tanto por peso quanto por uniformidade desse material. A empresa que pode fornecer a vocês, uma empresa que cobre por uniformidade, por quantidade de peças. Então aí fica complicado você tentar decidir assim de imediato quais vão ser os tipos de materiais que você vai usar. Por isso você tem que fazer muitas iterações, vai testar bastante para ver qual vai ser o tipo que você vai usar. Então aqui, ó, a gente viu que isso aqui foi suficiente para resistir. Se a gente olhar aqui, está próximo de 300 e os coeficientes já estão muito altos, alguns deles. Então a gente pode mexer em outras partes da estrutura. Como é que a gente pode fazer aqui? Vamos observar aqui que está em ordem. Nesses pontos aqui, observem que os valores ainda estão muito distantes de 1. Vamos selecionar eles aqui, são tubos. Onde é que tem mais onde está distante de 1? Vamos ver esses dois aqui. Ok. Vamos diminuir um pouco a seção e com isso a gente vai diminuindo o preço. Vou diminuir mais um pouquinho e vamos testar para ver o que acontece. Esse elemento não aguentou, não resistiu à tração. Olha lá qual foi. Ok, não estava selecionado lá embaixo, mas vamos fazer o seguinte. Para esses dois aqui a gente precisa aumentar um pouquinho a seção. Vamos ver o que acontece agora. Ok, agora ele resistiu. Então, vamos ver o nosso preço como é que está, 223. A gente começou com mais de 300. Então, estamos diminuindo, estamos progredindo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui para melhorar. Tem muitos elementos aqui em barra.
talvez a gente possa mudar isso para tubo. Vamos ver se compensa. Vamos selecionar todos esses elementos aqui, esses primeiros que estão em barra. Vamos colocar tubo. Para tubo, olha o preço. Caiu um pouco. Não vai resistir, então vamos logo aumentar a seção. Está bastante essa seção. Vamos ver o que acontece. Não resistiu nem ao próprio peso, então dá pra gente aumentar mais essa seção. O preço que a gente estava era mais de 224, então vamos tentar fazer isso até chegar próximo disso. E o objetivo é diminuir o preço. Olha que já passou, vamos voltar, 222 tá bom. Se resistir, a gente continua, senão a gente vê que não foi uma boa ideia. Vamos ver se dá pra gente melhorar isso que rompeu. Olha, aqui embaixo teve uns errozinhos aqui, então vamos lá agitar esses coeficientes, sempre eles ficam mudando, aumentando essa seção. Ok, ó, a gente já viu aqui que não vai dar certo isso porque já passou do preço, a gente estava prevendo. Então, o que a gente pode fazer é tentar mudar o material. Vamos mudar o material desses que estão aqui em cima. Selecionar eles todos de novo. Colocar o material mais resistente. O aço temperado aqui. Aumentou o preço. Ok, mas vamos ver se diminuindo a seção a gente consegue alguma coisa. Vamos ver se ele resiste agora. Ok, estão consistentes. Um elemento não resistiu à compressão. Observe que quando a gente modifica uns, outros sofrem as reações que estes iam receber. Então aqui, ó, a barra não resistiu. O que a gente vai fazer lá? Sim, vamos mudar isso aqui. Vamos aumentar essa seção um pouco. Ok, vamos testar de novo. Agora resistiu. Observando por aqui, a gente pode ver que tem alguns elementos aqui que ainda aguentam algo mais. Ó. Esses elementos aqui não estão sendo forçados completamente. Então vamos lá olhar o que a gente pode fazer. Vamos caçar mais elementos aqui. Essas barras aqui, ó. Essa barra 27. Todas essas barras, talvez a gente possa mudar ela para tubo. Mas a gente viu que talvez não compense devido ao preço, né? O que a gente pode fazer mais para melhorar isso? Vamos testar, vamos ver o que acontece se a gente colocar tubo. É nessa, nas barras aqui. Vamos ver o que acontece. Transformar para tubo, olha o nosso preço, 220. Vamos transformar aqui em tubo. Caiu para 210. Ok, 210 dólares. Não vai resistir, então vamos logo aumentar a seção até um valor próximo de 220. Ok, vamos ver se ele vai resistir. Estão muito tensionados esses dois aqui, não resistiu. A gente precisa melhorar a seção desses dois. Então vamos lá, esses estou com um coeficiente um pouco acima de 1. Vou aumentar a seção. Vamos mudar o tipo de material. Como a gente mudou para um material mais resistente, então vamos diminuir essa seção. Ok, 219, vamos testar. Isso indica que dá pra gente diminuir um pouquinho mais, que eles não atingiram o azul intenso. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos diminuir mais um pouquinho. Diminuir mais um pouquinho, vamos testar de novo. Não resistiu à atração, então a gente vai lá nessa barra. Ó, os outros a gente não precisa mexer mais, apenas nessa barra aqui e nessa que estão em azul. Não resistiram à atração. A gente pode tentar diminuir. Vamos ver o preço, 218, estava em 220 alguma coisa, vamos tentar aumentar. 219, ainda é possível, então vamos lá. O que acontece? Pronto, perfeito, resistiu, então, olha o nosso preço, 219. É possível mudar mais alguma coisa? Os materiais mais baratos a gente já usou. Tubo é barato, compensou devido ao seu baixo preço e o valor diminuiu. A gente já usou esse aço de carbono aqui, ele é muito frágil, talvez compensasse se a gente usasse a barra, mas a gente viu que no começo ele não foi muito satisfatório devido ao seu alto custo que ficou.
esse material aqui é um material intermediário. A gente não está usando ele justamente por essa questão do preço. Talvez saia legal, mas a gente não vai utilizar ele agora. O que a gente pode mudar aqui? Vamos observar os coeficientes. Aqui a gente ainda tem um coeficiente que está um pouquinho distante de 1. Então vamos mexer neles para ver o que acontece. Esse e este. Ó, dá pra gente modificar muita coisa aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Caçar mais algum elemento. Não tem, vamos diminuir essas seções. Ó, o preço, 218, vamos diminuir mais um pouco. Vamos ver o que acontece. Esse elemento não resistiu à compressão mais uma vez. Então a gente vai olhar o que aconteceu com ele lá. O coeficiente passou de 1. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos tentar aumentar a seção deles. Olha o preço. Pronto, 218. Vamos ver o que acontece. Vou melhorar ele mais um pouco. Não está resistindo não. Então, esse elemento está exatamente em 1. A gente pode diminuir mais um pouquinho. O preço caiu quando a gente diminuiu. Não, na verdade é para aumentar. Então vamos aumentar. Ok, ainda está um preço bom. Vamos ver se ele vai resistir agora. Ok, resistiu. Pronto. Com isso a gente vai procurando. Nosso objetivo é chegar a 70 iterações. Quando a gente chegar nas 70, a gente vai parar. Então faltam 4. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Esses dois elementos aqui, ó, estão com os coeficientes baixos, então a gente pode aumentar essas seções. Vamos selecionar eles aqui e vamos aumentar um pouquinho. Diminuir um pouquinho, perdão. Diminuir um pouquinho e testar para ver o que acontece. Percebe que quando a gente mexe em um elemento, os outros não resistem. Então vamos aumentar essa seção aqui, mais uma vez, e testar de novo. Ok, agora resistiu. E nosso preço, 218 mil, quase 219. Vamos testar, vamos observar aqui se tem algum que a gente possa modificar. Aqui em cima. Vamos testar se a gente melhora esse tubo aqui, que ele está com coeficiente em 0,72 ainda. Vamos colocar aqui, para diminuir a seção, para ver o que acontece. Ok, resistiu. Então, nosso preço caiu um pouquinho devido a essa modificação. Onde mais a gente pode mexer? Esses tubos aqui, ó. Aqui o coeficiente é 0,72 e esse outro. Está tudo ok. Vamos diminuir um pouquinho essa seção. Nosso preço caiu mais um pouco. Vamos lá, ver o que acontece. Resistiu. Pronto, chegamos a 70 iterações. Vamos parar por aqui. É óbvio que a gente poderia continuar mexendo para tentar melhorar mais. Então, vamos encerrar o nosso trabalho por aqui. Vamos salvar o arquivo. Salvar o arquivo aqui. Vou colocar o nome aqui. Projeto de ponte treliçada. Salvar.